Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e busque juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe chamará por Moabe. Todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Ki-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram e vinha de Sibima. E os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibina, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eliale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como harpa, e o meu interior por Queres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade. Antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rasbiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens.
Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, plantarás formosas plantas, e assentarás nelas ramos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas. Mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco, sobre as águas, dizendo: Ide mensageiros velozes a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os ramos, e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Isaías capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior. Destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiro. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exaltarão mau cheiro, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará.
será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoã. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifique-te agora ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Joã. Enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito. Aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito. E eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. E converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra ela, e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus ombros, e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro,
para nos livrar-nos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Glória a Deus.